paz do Senhor, queridos, nós estamos aqui para mais uma mensagem expositiva na carta de Paulo aos Coríntios. Desta vez nós estaremos falando a respeito do capítulo de número 9. Como de costume, nós não vamos tomar nenhum texto por base, porque falaremos os 27 versículos ao longo da nossa exposição. Queridos, nós estamos trabalhando desde o capítulo de número 8, o que Paulo está tratando com a igreja de Corinto a respeito da verdadeira liberdade que há em Cristo. Liberdade esta que Paulo quer que os irmãos entendam que traz consigo responsabilidade. Ou seja, ser livre de verdade não é ser livre para se fazer o que se quer. Ser livre é ser livre para fazer aquilo que se deve. No capítulo anterior, que é o capítulo de número 8, nós havíamos falado a respeito desta liberdade, trazer consigo uma consciência, uma misericórdia para com o irmão mais fraco, que ainda não amadureceu na fé e não entendeu que ele é livre em Cristo para viver de alguma maneira ou para fazer algumas coisas. Paulo terminou o seu argumento no versículo 13, dizendo que se fosse preciso, ele abriria a mão da sua liberdade e nunca mais comeria carne por causa do irmão mais fraco. Isso nós tratamos na exposição anterior. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que, se fosse preciso, ele sacrificaria o trivial a fim de não perder o seu irmão, ou seja, ele cortaria na própria carne. Este capítulo 9 aqui, Paulo vai dar continuidade a esta argumentação. Ele está na mesma linha de raciocínio. E nesse capítulo 9, ele vai demonstrar, não com palavras, mas com atitudes que ele mesmo fazia o que ele estava dizendo para os irmãos fazerem. No capítulo 9, Paulo vai mostrar que ele não é alguém que cobra dos outros aquilo que ele não faz, mas ele vai mostrar que o maior exemplo de alguém que abre mão de algumas coisas que tem direito por amor ao próximo, este alguém é Paulo. Haja visto, nada é mais prejudicial à obra que um obreiro que cobra dos outros aquilo que ele mesmo não está disposto a fazer. Então Paulo, ele não tem hipocrisia, não é um homem hipócrita, e no capítulo 9 ele vai mostrar aquilo que ele abriu mão por amor dos fracos. A partir do versículo 1 ao 3, Paulo vai dizer assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Versículo 3, esta é a minha defesa para os que me condenam. O que Paulo está querendo dizer aqui com estes 3 versículos? Primeira coisa que ele está dizendo é mostrando para a igreja que ele é apóstolo. Paulo está lembrando aos irmãos de Corinto quem de fato ele era, o cargo ou a posição que ele ocupava. Por que Paulo faz isso? Porque não há sacrifícios sem direitos. Então Paulo primeiro mostra quem ele é, a posição que Cristo o colocou, para mostrar que mesmo estando nesta posição, ele abriu mão de alguns direitos por amor aos irmãos. Por que ele diz que se para os outros ele não era apóstolo, pelo menos para a igreja de Corinto ele era? Porque esta igreja nasceu por meio de Deus, ou através de Deus, usando a vida do apóstolo Paulo. Sendo assim, aquela igreja é o fruto do seu apostolado. Aquela igreja é o selo do seu apostolado. Os irmãos conheceram o evangelho através de Paulo. Então a primeira coisa que ele faz é lembrar aos irmãos quem ele é, apóstolo de Cristo. Ele viu a Jesus. E como apóstolo, ele vai dizer para esta igreja que ele tinha alguns direitos.
versículos 4, 5 e 6, estão escritos assim, versículo 4. Não temos nós direito de comer e beber? 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Então Paulo primeiro está mostrando o seguinte: eu sou apóstolo. Esta igreja nasceu através de Deus me usando para levar o evangelho a Corinto. Então, se eu sou apóstolo, eu tenho alguns direitos. Se eu sou apóstolo, eu posso ter acesso a algumas coisas. E quais são os direitos que Paulo está reivindicando aqui, ou pelo menos mostrando que tinha esses direitos? Primeiro, ele vai dizer no versículo 4, direito de ser suprido pela igreja financeiramente. O cuidado com o obreiro é direito do obreiro e obrigação da igreja. Segundo direito, versículo 5, Paulo tinha o direito de se casar. Aqui cai, por exemplo, a tese católica de que o bispo, de que o obreiro deve ser celibatário. Terceiro, ainda no versículo 5, Paulo mostra que ele tinha o direito, que uma vez que ele fosse casado, a sua esposa poderia viajar com ele, o que faria automaticamente que o custo fosse maior. A ajuda financeira a Paulo também deveria ser maior, uma vez que ele fosse casado. E no versículo 6, Paulo vai mostrar que ele e Barnabé, que o acompanhava, tinha o direito de viver integralmente para o ministério. E alguém pode pensar assim, mas pregador, a Bíblia diz que Paulo trabalhava fazendo tendas. Paulo fazia isso por opção e não por obrigação. Nós estaremos vendo isso ao longo da exposição. Hoje em dia existe muita discussão, muito debate a respeito do viver de forma integral para o ministério. Mais importante, querido, do que viver de forma integral é ser um obreiro integral, é ter uma vida integralmente dedicada à obra do Senhor. Alguém bem disse uma frase que se aplica muito, de forma muito produtiva aqui nesse texto. Vai dizer assim: ai do homem que afirma viver do Evangelho, sem que ao mesmo tempo viva pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, ele sempre quis que a igreja entendesse esse princípio, que o obreiro que se dedica à obra do Senhor tem direito bíblico de ser financeiramente ajudado, sustentado, cuidado pela igreja. Ele falou isso em Gálatas 6,6, que aquele que é instruído na fé deve repartir os bens com aquele que o instruiu. Ele falou isso em 1 Timóteo 5,17, que os bispos que trabalham na obra de Deus, principalmente aqueles que se dedicam ao ensino, são dignos de redobrados honorários. Isto é um princípio bíblico. E aí Paulo vai continuar o seu argumento, a sua argumentação, mostrando por que estas coisas, por que a ajuda financeira a um obreiro é um direito. Versículo 7, ele vai dizer assim: quem jamais milita à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Então Paulo vai usar 3 exemplos aqui comuns do dia a dia para mostrar o trabalho de um obreiro. Ele vai mostrar um soldado que vai para a guerra, um agricultor que vai para o campo e um pastor que pastoreia o rebanho. Paulo, ele não nivela o ministério a qualquer um desses segmentos, a qualquer uma dessas profissões, mas ele usa essas questões para mostrar para a igreja que assim como é natural que um soldado receba o seu soldo, que o pastor de ovelhas
o pastor de rebanho, seja cuidado pelo leite do seu rebanho, assim como o lavrador também tome do fruto da sua vide, e isto é natural, também a igreja deve ver com naturalidade a ajuda financeira ao obreiro que a pastoreia, a ajuda financeira aos obreiros que cuidam desta igreja. A igreja deve perder esta prática não saudável de ocultar finanças, ocultar investimentos na vida de obreiros locais ou mesmo os itinerantes. Um obreiro que não explora a igreja e se dedica à obra do Senhor, não pode se envergonhar de ser abençoado de forma voluntária pela igreja. Não pode se envergonhar de ser abençoado financeiramente pela igreja. É o que Paulo está nos mostrando aqui. Os exemplos que Paulo está usando são muito fortes. Por quê? Porque ele fala que um obreiro é como se fosse um soldado, é como se fosse um lavrador, é como se fosse um pastor. Por quê? Porque na obra de Deus, quem trabalha não exerce só uma função. Pastor, muitas vezes, não é só pastor. Ele é psicólogo, ele é motorista, ele é socorrista, é administrador, é palestrante. O pastor faz inúmeras coisas. Então, cabe ao obreiro se dedicar à obra e cabe à igreja reconhecer e cuidar do obreiro. Bendito é o nome do Senhor. Paulo vai continuar nos versículos 8, 9 e 10. Preste atenção. Olha o que ele vai dizer assim: digo eu isto segundo os homens? Não. Ou não diz a lei também o mesmo? Versículo 10. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Versículo 10. Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então Paulo, primeira coisa que ele vai mostrar que o que ele está dizendo sobre ser cuidado pela igreja é bíblico. Qual é a referência que Paulo vai usar? Deuteronômio 25, 4, onde está escrito: não atarás a boca do boi quando ele debulha. O que Paulo está dizendo? Na época, existia um lugar no chão nivelado chamado eira. Nesta eira, o agricultor colocava os seus grãos, pegava-se este grão espalhado ali, e um boi puxava uma peça de madeira pesada que estava amarrada nas suas costas, e geralmente nessa peça de madeira tinha uns cravos de metal, e alguém ia por cima dela, ou mesmo pedras iam em cima dela para aumentar o peso, e o boi ia andando e puxando aquela peça de madeira e separando os grãos da palha. Esse trabalho do boi, enquanto ele andava, enquanto ele trilhava, chamava-se debulhar. Então, enquanto o boi está trabalhando ali, puxando aquela peça de madeira com pedras, ou mesmo com uma pessoa por cima, era muito comum que o boi comesse de alguns grãos, ou que o boi comesse da palha. E algumas pessoas, com crueldade, faziam o quê? Atavam a boca do boi, para que o boi trabalhasse, para que o boi visse o grão, visse a palha e não comesse, apenas trabalhasse. Por isso, na lei de Deus está escrito: não atarás a boca do boi quando ele debulha. Paulo pega este exemplo e traz para a igreja, dizendo que o obreiro não pode estar trabalhando, estar com a mão no arado, cuidando da obra de Deus, vendo que a igreja tem condições de cuidar dele, de ajudar dele, e a igreja atar a sua boca e não permitir que este obreiro seja cuidado. A igreja de Deus tem por obrigação cuidar dos seus obreiros. Deus cuida dos seus obreiros. Se Deus cuida do boi quando ele está debulhando o trigo, quem dirá dos seus obreiros quando eles estão trabalhando na sua seara? Primeira coisa que Paulo vai mostrar, é bíblico.
Segunda coisa que Paulo vai, ou terceira coisa que Paulo vai mostrar, é justo. Versículos 11 e 12, olha o que ele vai dizer assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Versículo 12, se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Terceira coisa que Paulo vai mostrar, que é justo. Por que é justo, pregador? É justo porque aquela igreja, repito, nasceu porque Deus usou Paulo para que ela nascesse. A igreja só existe porque Deus usou Paulo ali em Corinto. Era muito comum quando ele diz assim, se outros participam de vós deste poder. Por quê? Porque era comum a igreja em Corinto investir em outras pessoas. Irmão, perceba a loucura do que está acontecendo aqui. Na época da filosofia grega, haviam muitos filósofos itinerantes que iam de um lugar para o outro levando as suas ideias, levando seus pensamentos, seus debates. E era comum, quando eles chegavam numa cidade, serem cuidados pelos moradores daquela cidade. Então o povo de Corinto já tinha o hábito de cuidar financeiramente de filósofos. Provavelmente esta igreja abençoou financeiramente a Apolo. E há quem diga que esta igreja abençoou financeiramente a Pedro. Mas esta igreja fechou a mão para Paulo. E Paulo abriu mão também desse direito. É bem verdade que lá no capítulo 16 nós vamos ver uma colheita de ofertas, mas isso fica para outro assunto. Durante o tempo que Paulo esteve ali, Paulo teve que abrir mão do seu direito para que isso não fosse um impedimento para o Evangelho. Porque se essa igreja contribuísse financeiramente com Paulo, eles haveriam de se escandalizar. Triste realidade de hoje, onde muitas igrejas investem nos outros de fora e não valorizam os obreiros de dentro. Esta igreja investia nos demais, mas não valorizava Paulo, que tinha sido fundador desta igreja, que era o pastor desta igreja. Deixe-me contar uma história para você. Eu me lembro que, há uns anos atrás, muitos anos, um determinado pastor de uma cidade foi fazer um evento na igreja que ele pastoreava. E eu me lembro que ele chamou muitas pessoas para irem pregar nesta igreja, para ministrarem nesta igreja. Chamou a mim e chamou a muitos outros pregadores. E todos nós iríamos às sextas-feiras nesta igreja. E ele ligou para a gente dizendo, olha, não tenho condições de abençoá-los, não tenho condições de lhes dar uma ajuda. Então, tem como você vir para nos abençoar? Irmãos, o financeiro é necessário, mas o financeiro não é prioridade na vida de um obreiro. A pessoa liga para você dizendo que não tem condições, que a igreja está começando, que precisa de uma ajuda, a pessoa vai ajudar. E nós fomos, não só eu, como muitos outros obreiros, fomos ajudar o pastor. Entretanto, eu me lembro quando eu vi o cartaz, que no final da campanha estava a foto de um pregador, que na época havia pregado em um grande evento aí do Brasil, e estava arrastando multidões por onde passava, e esse pastor daria de oferta para esse pregador mais do que a igreja dele arrecadava num mês, ele daria num dia. Em outras palavras, irmãos, ele estava usando a gente que passaria nesta igreja para pregar, para levantar recursos para financiar a vinda do outro pregador. Por quê? Porque o outro pregador era famoso, porque o outro pregador arrastava multidões, porque o outro pregador tinha acabado de pregar em um determinado evento que fez muito sucesso anos atrás no Brasil. Em outras palavras, ele está desprezando alguns obreiros para valorizar um outro obreiro. E o que eu quero dizer com isso? Que isto é errado
Deus não mede um valor de um ministro por sua fama, Deus mede por sua fidelidade. Não é errado abençoar quem merece, errado é desprezar quem nós achamos que não merece. A igreja do Senhor não deve sustentar aqueles que querem simplesmente usufruir da igreja, mas não se dedicam a ela. Mas uma vez que o obreiro é dedicado à igreja, cuidadoso com a igreja não pode ter a mão fechada para cuidar deste obreiro. Paulo está mostrando isso. No versículo 12, ele vai frisar ainda mais que apesar de ser justo, apesar de estar na lei, apesar de tudo isso ser verdade, ele abriu mão desse direito. É um direito que Paulo tem, mas ele abriu mão. Por que Paulo abriu mão desse direito? Para que isso não fosse impedimento para o avanço do evangelho. Escute o que eu vou lhe dizer. A palavra impedimento no grego ali dá o sentido de fazer uma vala no chão e impedir o avanço de uma tropa. O que Paulo está dizendo é: se vocês me sustentassem financeiramente, muitos de vocês se escandalizariam e não seguiriam o evangelho de Cristo. Vocês tropeçariam na fé. Lembra que o contexto que nós estamos falando aqui é de abrir mão dos direitos por causa dos fracos na fé? Não é isso que Paulo disse no capítulo 8? Abrir mão de comprar carne no templo por causa do fraco na fé? Por que Paulo diz isso no 9? Para mostrar para a igreja o seguinte: eu abri mão, não foi de comprar carne no templo, eu abri mão do meu salário, do meu sustento, vivi aí na Acaia construindo tendas. Por quê? Porque vocês são fracos na fé. Porque vocês ainda não amadureceram. Perceba que Paulo trata aquelas pessoas de Corinto que se escandalizavam com a ajuda financeira a ele como apóstolo, como fracos na fé. Então é algo que nós precisamos refletir, é algo que nós precisamos pensar. Alguém que se escandaliza em um pastor ser cuidado, em um obreiro ser cuidado, em um missionário ser cuidado, é alguém que Paulo está chamando de fraco na fé. É alguém que ainda não amadureceu no que diz respeito ao evangelho. Versículo 13, ele vai dizer mais um argumento, por que ele tinha o direito de ser cuidado. No 13 ele vai dizer assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que continuam, ou os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Paulo pega mais uma referência do Antigo Testamento. Qual? A referência dos sacerdotes. É bem verdade que existe o que nós chamamos na Bíblia, no Novo Testamento, de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós somos sacerdotes em um certo sentido. Qual sentido? Todos nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos que alguém crie esse acesso por nós, porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, criou esse acesso para nós. Ele é o caminho, ele nos leva ao Pai. Mas aqui, Paulo está mostrando sacerdotes no sentido de aqueles que cuidam do povo, aqueles que administram o templo, aqueles que se dedicam aos cuidados da obra de Deus, da mesma forma que eram abençoados no Antigo Testamento com as ofertas que eram levadas, porque parte da oferta era queimada, parte ficava para a família que ofertava e parte ficava para o sacerdote. Da mesma forma que o sacerdote era cuidado, os obreiros do Senhor precisam ser cuidados. Haja visto, a graça não pode ser menos abençoadora do que a lei. Se a lei cuidava dos obreiros, quem dirá a graça de Deus? Versículo 14, Paulo vai usar o último argumento, mostrando como se não bastasse tudo isso, ainda é ordem de Jesus, porque no 14 está escrito: assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o evangelho
vivam do Evangelho. Paulo pegou exemplos cotidianos, Paulo pegou exemplo de justiça, exemplo do Antigo Testamento, e por último, para fechar o argumento, ele diz que Jesus falou. Por que Paulo usa as palavras do Senhor? Ele está fazendo referência àquele texto de Mateus e àquele de Lucas, onde Jesus mandou os obreiros irem pelas aldeias pregar, anunciar o Evangelho, e diz: de graça dai o que de graça recebestes. Por que Paulo pega essa expressão? E alguém pode pensar, mas peraí, pastor, Paulo está falando aqui sobre a questão de ser ajudado financeiramente, mas Jesus falou para dar de graça o que de graça eles receberam. Sim, o que eles receberam de graça? Ninguém deve cobrar pela salvação, ninguém deve cobrar por um milagre, ninguém deve cobrar o Evangelho. Isso foi dado de graça, a salvação foi dada de graça, a graça de Deus é dada de graça, os milagres são dados de graça, mas o obreiro que leva essa salvação, que é um instrumento de Deus, o obreiro que é instrumento usado pelo Senhor para levar essa salvação, para levar este Evangelho, para levar essa palavra, ele não vive de graça. Esse obreiro tem que comer, tem que beber, tem que vestir, tem que calçar, sua família tem que ser cuidada. E este obreiro, disse Jesus, não cobra salvação, mas uma vez que ele foi usado por Deus para ser instrumento para que você seja salvo, você deve cuidar dele, porque este obreiro é digno do seu salário. É isso que Paulo está dizendo aqui, as palavras do Senhor. E alguém pode pensar assim: Paulo está falando isso, pregador, porque Paulo está jogando indireta para a igreja, porque Paulo está simplesmente jogando na face dos irmãos. Não, olha o que ele vai dizer no versículo 15. Ele vai dizer assim no versículo 15: mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto, para que assim se faça comigo. Ou seja, eu não estou cobrando nada de vocês, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu prefiro morrer do que simplesmente alguém achar que eu estou contando isso para jogar indireta para vocês, para cobrar alguma coisa de vocês. Então Paulo não está cobrando nada da igreja. Então por que Paulo está fazendo isso, pregador? Paulo está escrevendo isso para mostrar o seguinte: eu tinha todos os direitos, eu tenho todos os direitos de ser cuidado, de ser suprido, mas eu abri mão. Eu abri mão. Por quê? Porque vocês ainda são fracos na fé. Aí ele pega o argumento lá do capítulo 8, lembra? A questão de abrir mão por causa dos fracos. Está dizendo o seguinte: se eu abrir mão, por que vocês não podem? Eu abri mão do meu sustento, eu abri mão do meu salário. Vocês não podem abrir mão de um pedaço de bife do templo pagão por causa do irmão mais fraco? Essa é a argumentação de Paulo. Esse é o argumento que Paulo está trabalhando aqui. E alguém pode pensar: pregador, por que Paulo abriu mão? Olha o que ele vai dizer do 15 ao 18. Ele vai dizer assim, melhor, do 16 para frente: porque se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Versículo 17: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Versículo 18: logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. O que Paulo está dizendo? Ele abriu mão, não por obrigação, mas por opção, porque ele ama o Evangelho, porque ele ama a palavra de Deus, porque ele ama a obra de Deus. Ouça-me: todo obreiro que milita na obra de Deus tem o direito de ser ajudado pela igreja, mas se ele só faz isso por causa do recurso financeiro, não é digno de ser ajudado por ela.
Todo pastor tem o direito de ser sustentado pela igreja, mas se ele só pastoreia pelo recurso financeiro, pelo salário que ele recebe no final do mês, não é digno de ser pastor. Não é digno de ser obreiro da obra de Deus. A oferta não pode ser a motivação, o salário não pode ser motivação, porque quando nós nos apegamos ao financeiro como motivação, nós somos seletivos nas mensagens, nós somos seletivos nos convites, nós fazemos acepção de pessoas e tratamos o que contribui mais diferente daquele que contribui menos, damos mais valor àquele que tem uma oferta maior, à igreja que tem uma oferta maior, ao dizimista que tem um dízimo maior, e quem não ama a obra de Deus não deve trabalhar nela. Quem não ama a igreja do Senhor não deve trabalhar nela. A igreja não é do pastor, a igreja não é do pregador, a igreja tem dono, e este dono é Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo está mostrando aqui que por amor ao evangelho ele abriu mão, e nunca foi financeira a sua motivação. Versículos 19 a 23, ele vai mostrar a segunda razão. Ele vai dizer assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. 20, e fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21, para que os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Versículo 23, e eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu abri mão de muita coisa, no meio dos judeus, no meio dos gentios, em Israel, fora de Israel, por onde eu passei, fui abrindo mão de muitas coisas secundárias. Por quê? Para salvar alguns. Então qual é o argumento que Paulo está dizendo? Eu amo as pessoas para as quais eu prego. E como eu amo as pessoas para as quais eu prego, eu abri mão de muita coisa. Abri mão do trivial para não perder essas pessoas. Ouça-me, muitas vezes a gente tem que abrir mão, como obreiros do Senhor, de coisas pífias, triviais, para não perder pessoas. Deixa eu contar alguns exemplos. Há uma igreja que eu prego lá há muitos anos, e que o pastor desta igreja proibiu os obreiros desta igreja de usarem barba. Qualquer tipo de barba. Todas as vezes que eu vou pregar nesta igreja, o que eu faço? Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Eu faço a barba. Tem algum pecado usar barba? Nenhum. Muito pelo contrário, se nós formos levar a Bíblia ao pé da letra, principalmente no Antigo Testamento, praticamente há um incentivo para que se use barba. Mas nessa igreja, os irmãos lá têm problema com isso. Eu vou perder os irmãos de lá por causa de uma barba que cresce de novo. Uma coisa trivial. Já fui pregar numa igreja, numa determinada cidade de um outro estado, que minha esposa na época usava uma franjinha no cabelo. Ficou muito bonitinho, uma franjinha assim na frente. Só que nesta igreja os irmãos têm problema com essa questão. O que minha esposa teve que fazer? Teve que prender a franja para trás, passar um laquezinho e segurar, e foi cantar na igreja. Porque vai perder os irmãos por causa de uma franja. Oh, irmãos, às vezes a gente perde pessoas, deixa de ganhar pessoas, deixa de fazer a obra de Deus por coisas triviais, por coisas pífias. É o que Paulo está mostrando. Paulo está dizendo o seguinte: eu amo tanto o evangelho, eu amo tanto as pessoas para as quais eu prego, que abrir mão de algumas coisas materiais, para mim, é fácil, é insignificante. É algo que eu consigo fazer com o coração aberto. É isso que ele está mostrando.
Uma coisa necessária de nós pontuarmos aqui no versículo 22 é que quando Paulo diz, me fiz fraco para ganhar os fracos, ele não está dizendo que se comportou de forma escandalosa, de forma mundana, para ganhar os mundanos. Porque tem gente que acha que se fazer de fraco para ganhar os fracos é se comportar de acordo com o comportamento deles, é viver como eles vivem. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele abriu mão de direitos, ou seja, me fiz fraco, abri mão dos meus direitos por causa da fraqueza de vocês na fé, por causa de vocês que ainda não amadureceram. É isso que Paulo está nos dizendo. Versículo 24 a 27, ele vai caminhar para concluir dizendo assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que Paulo está dizendo? Ele está usando o que tinha de comum na sua época, que eram os Jogos Olímpicos, eram famosos nos tempos de Paulo, estavam no auge no tempo de Paulo. E também em Corinto havia os Jogos Istmicos, que também eram como uma extensão dos Jogos Olímpicos. Paulo passou em Corinto 3 anos, e os Jogos Istmicos aconteciam de 2 em 2. Provavelmente ele viu ao menos um desses eventos. E nessas competições tinham o quê? Tinham os atletas. Irmãos, o atleta, o jogador de futebol, o corredor olímpico, aquele que pratica natação, ele tem que fazer inúmeras renúncias. Inúmeras renúncias. Nós tivemos um tricampeão olímpico, Usain Bolt, aquele homem jamaicano que bateu recordes atrás de recordes e ganhou inúmeras medalhas de ouro. Quantas vezes você acha que aquele homem teve que renunciar para ter o físico que tem, a explosão que tem, a saúde que tem? Ou você acha que todo final de culto de domingo ele fazia igual eu faço? Ia lá para a lanchonete comer um hambúrguer e tomar um açaí no final do culto de domingo? Não, é um homem que precisava e precisou durante muitos anos abrir mão, ter uma dieta balanceada, horário para dormir, ter uma vida regrada, fazer atividades físicas, treinando. Para quê? Para bater uma corrida de 8 segundos, de 7 segundos. As Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos. Então é um sujeito que se dedicou 4 anos para correr 10 segundos, para correr 9 segundos. Dá para imaginar alguém se dedicar anos para 9 segundos? Para quê? Para ganhar uma medalha. Nos tempos de Paulo, para ganhar uma coroa de louros, que ele chama de coroa corruptível. Por que corruptível? Porque aqueles louros ali, eles vão murchar, eles vão secar. É algo passageiro. Aí Paulo está dizendo o seguinte: se o atleta se dedica tanto por algo que vai passar, se o atleta se dedica tanto para correr 5, para correr 10 segundos, para correr 15 segundos, para correr alguns minutos que seja, eu não vou me dedicar por aquilo que é eterno. Se um corredor se dedica 4 anos para correr 10 segundos, eu não vou me dedicar alguns anos por um galardão que é eterno, por uma vida que é eterna. Sabe o que Paulo está dizendo? Muitas vezes nós temos dificuldades com as renúncias da terra, porque esquecemos do galardão que teremos no céu. Uma vez que nós tivermos a consciência daquilo que nos espera, daquilo que nos aguarda, nenhuma renúncia nessa terra vai ser grande demais para nós. Eu me lembro de uma frase que diz assim: o céu recompensará qualquer prejuízo que nós tivemos para ganhá-lo, mas nada nesta vida recompensará o prejuízo de perdê-lo.
O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o que eu estou abrindo mão é muito pouco comparado àquilo que eu estou por ganhar. Então ele olha para a igreja e diz: se eu abrir mão, vocês também podem. Se eu renunciei, vocês também podem renunciar. Por isso que ele conclui dizendo para esta igreja que isto deve ser para nós um exemplo, que isso deve ser para nós um modelo, porque o nosso galardão não está na terra, o nosso galardão está na eternidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que essa palavra alcance o seu coração e que possamos viver tal como Paulo viveu, abrindo mão daquilo que é trivial, se necessário for, para não perdermos os fracos na fé, a fim de alcançarmos o nosso galardão eterno. Feche os seus olhos. Pai bendito, obrigado por Tua palavra, obrigado por falar conosco. Que a Tua palavra encontre guarida nos nossos corações e que aonde esse sermão chegar, vidas sejam abençoadas, tocadas, e que o Senhor nos ajude a vivermos a Tua palavra conforme a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém.